Não, eu tava olhando agora, não tem nada. Ai, meu Deus, pra quem que eu mandei? Aí eu fui olhar agora, o senhor falou, eu não achei nada. Meu Deus do céu. Ó, eu acabei de responder todos os e-mails antes de entrar na aula. Já tem 6 aqui. Vamos ficar esperando. Renata, você vai apresentar? Ui, até bastante. Sim. Vou começar aqui. Enquanto eu acho que eu fiz com o e-mail da Fran. Dá para começar a apresentar, professor? Pode, Então, tá. Eu vou falar agora do primeiro, é sobre soluções dos artigos. Um dele é uma proposta, o nome do artigo é Unidade de Aprendizagem sobre Soluções, avaliação de uma proposta interativa de educação da química. Ele foi desenvolvido para avaliar uma proposta de educação em Carazinho, no Rio Grande do Sul, que era eles iam atribuir, tipo, museus interativos na aprendizagem da química de soluções, do conteúdo de soluções. Aí foi introduzido para ver como o aluno saindo da zona de conforto, né? De como é a matéria em si lá e foram para os museus interativos. Espera só um pouquinho, professor. Ó, daí eles dividiram em 5 partes. Na primeira parte foi feita leituras de textos sobre remédios homeopáticos. Foi levantado por parte dos alunos questões e dúvidas, curiosidades sobre os temas das soluções, e foi listado num quadro negro. Aí foram feita a categorização das questões. Foi feita uma aula expositiva dialogada com os alunos sobre os conceitos da mistura, dispersões, a classificação das dispersões, tudo. Na parte 2, a partir do levantamento das questões, foram escolhidas 5 categorias principais, que os alunos foram divididos em grupos. Cada grupo deveria ampliar o número de questões sobre a categoria. Foi utilizado, os alunos tinham que usar pesquisas biográficas com alunos nas bibliotecas da escola, nas bibliotecas das faculdades, que tinha na cidade, lá em Carazinho, na biblioteca municipal. Os alunos visitaram o Museu Regional Olívio Otto, na cidade também. Foram visitadas farmácias de manipulação de medicamentos, fábricas de produtos de beleza, de limpeza. Os alunos também foram no Museu de Ciência e Tecnologia da PUC. E daí foi realizada a parte lá dos questionários, respondendo o questionário deles. Daí a parte 4 foi a socialização e descoberta através das apresentações em grupos, né, que eles fizeram, acho que uma roda de conversa, e foram apresentando o que eles tinham pesquisado. Daí aqui fala que os alunos gostaram da participação, porque daí saiu dali da química só livro e professor, e foram para fora. Foram pesquisar, foram ver que a química não estava em tudo que eles utilizavam tinha química. No segundo artigo é sobre jogos lúdicos, colocando o jogo lúdico no ensino da química também, nas soluções. Também dando para os alunos um melhor entendimento, né? Que dele sai só do livro, ele pode ver que pode aprender química de outro jeito. Deixa eu achar aqui. O nome do artigo é Jogo de Soluções, simulando um experimento no laboratório de química utilizando uma proposta lúdica para o ensino médio. O jogo ele era um formato de um tabuleiro quadrangular, com cartas, dados e fichas. No plano central do jogo, do tabuleiro, era balões volumétricos com soluções químicas, coloridas, Becker, Piceta, e o nome do jogo que é da Jogo das Soluções. O jogo possui 100 perguntas em formato de carta sobre conceitos sobre soluções, vidrarias e segurança de laboratório.
Daí o exemplo de uma das perguntas era: quando adicionamos água ao suco de fruta concentrado para obter uma bebida de sabor mais agradável, estamos fazendo uma operação chamada. De lá tinha as opções de múltiplas escolhas. As peças utilizadas foram 6 pinos coloridos feitos de biscuit, dados e um tabuleiro, 180 fichas e cartas. E daí foi apresentado para os alunos. Daí ali eles iam fazendo as perguntas e eu respondendo. Também os alunos também acharam interessante, que também foi pro lado do jogo, fazendo a química ser divertida. É isso, professor. Certo, então eu falei para a Renata comentar sobre soluções, que e não é um conteúdo de físico-química, né? Não sei se vocês percebem a confluência que tem a físico-química e a analítica, né? Na verdade, no ensino médio, na educação básica, não tem uma especificidade da química analítica, né? A gente divide em geral, inorgânica, orgânica e físico-química, mas a analítica, ela permeia tudo, né? Qual que você achou mais interessante, Renato? Qual que você tentaria fazer numa aula? A parte do jogo é interessante. Que daí o aluno também aprende jogando, né? Se divertindo. A do campo também é bom sair, que eles saíram, eles pesquisaram, eles foram atrás. Mas a parte do jogo eu acho que seria mais interessante. Você já Você já foi em algum museu desses de ciência? Tem ali em Pato Branco, será alguma coisa assim? Não. Tem aquela lá que tem, todo ano tem aquela negócio lá que é o que eles apresentam lá tudo, né? Eu esqueci o nome agora. Que tem em Pato Branco. Todo ano tem. Que é uma feira lá da ciência. Uhum. Ali Isso é tem. legal também. Mas daí tem que ir, Participam, né? tem que ir no dia, né? Não é uma coisa fixa, né? Não, é no dia daí. Uhum. Muito bem. Então, jogos didáticos, jogos educativos são uma possibilidade. Acho que alguns de vocês já escreveram sobre isso também, artigos. E visitas de campo. Então, a gente viu que pode usar simulação, essas visitas, experimentação, jogos, pesquisa. Então, essas são metodologias de ensino, né? Que vão entrar dentro daqueles enfoques que a gente viu ontem. Tá? E agora, para finalizar essa parte mais teórica inicial, eu vou falar um pouco das tendências, que até a Sandra falou um pouco na outra vez, né, ontem, e um pouco sobre a avaliação, para daí vocês terem como avaliar as propostas disciplinares. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho das tendências educacionais e pedagógicas do Brasil, né? Essas tendências, elas são muito ligadas ao país, né? Depende muito do contexto social e regional. Então, tem algumas pedagogias, por exemplo, pedagogia histórico-crítica, que ela é só brasileira. E algumas outras são importadas, né? Como a pedagogia das competências e outras aí. Então, a primeira coisa que tem que ficar clara é que essas definições de pedagogia, que ficou pequeno, né? Mas eu não quero aumentar assim. Eu quero tá. Essas definições de pedagogia, como vocês podem ver aqui no quadro, elas diferenciam de acordo com o teórico. Então, os 4 que eu coloquei, Lucchesi, Saviani, Mizukami e Gadotti, são os principais, mas existem outros. Então, vocês vão, dependendo do livro que vocês pegarem, essas abordagens vão ser classificadas de maneira diferente, tá? Então, é só para vocês terem uma ideia básica. A disciplina não tem esse objetivo aqui. Mas, vocês observarem bem naquela coluninha que está lateral, assim, existem 2 grandes grupos, que é a pedagogia liberal e a pedagogia progressista. A pedagogia liberal é colocada assim, né, quando ela tem por função manter, né, o status social liberal, né, capitalista, liberal,
ou neoliberalismo, esses termos que a gente escuta. Então, elas são pedagogias adaptativas à sociedade. E a pedagogia progressista, ela critica a sociedade e tenta, né, tem a proposta de transformar a sociedade, né? Uma perspectiva de transformação. Então, ali vocês, não sei até que ponto vocês estudaram isso nas disciplinas de pedagogia, né? O fato da gente ter pouco contato com os professores lá prejudica, mas enfim. Então, vocês percebem que, basicamente, as pedagogias liberais, elas são aquelas baseadas no ensino tradicional, ou no behaviorismo, ou no tecnicismo. Então, aquele a gente discutiu ontem, né, o ensino tradicional, em que o professor transmite os conteúdos. Então, a função do aluno é se adaptar a esses conteúdos e reproduzir. A tendência tecnicista é a formação para o trabalho, para a profissão, né? Então, basicamente, os ensinos técnicos, e se baseia, em geral, essas pedagogias aí, em uma vertente behaviorista, que tem a ver com comportamento, comportamentalismo, né? Ou seja, a questão do estímulo, resposta, enfim. Ali em cima, na parte de Saviani, tem uma questão importante que são as pedagogias novas, né? Escola nova. Que a gente pensa com esse nome que ela é uma crítica, né, ao ensino tradicional, mas ela ainda é uma pedagogia liberal, né? Então, ela não prevê mudanças sociais, né? A Gadot também coloca ali a escola nova dentro desse mesmo grupo de pedagogia liberal, e o quadro da Gadot também coloca o nome dos pesquisadores brasileiros, né? Então, a gente vê que a maioria dos nomes que aparecem são estrangeiros, né? Então, Carl Roger, o Neil, o Skinner, que são americanos, Hegel, né, que é europeu, Durkheim, Freinet, Claparède, então, Piaget ali em cima. Então, são essas pedagogias, em geral, são importadas, né? Mas tem pensadores brasileiros, como vocês conseguem ver ali, né? E embaixo nós temos as pedagogias progressistas, que têm a função, né, prevêem a transformação social. Então, vocês veem ali Paulo Freire, aparece em todos os autores, né, que é uma pedagogia essencialista, né, trabalha com a essência do ser, né, e é chamada de pedagogia libertadora. Tem a pedagogia libertária, né, então não pode confundir libertadora com libertária, né, que tem a ver, então, com outros teóricos, né? E, no final, ali, a teoria crítica social dos conteúdos e histórico-crítica, que alguns pesquisadores colocam como se fosse a mesma coisa e alguns não, né? O próprio Saviani, por exemplo, que é o criador da pedagogia histórico-crítica, não coloca ela junto com a crítica social. Mas a ideia é, então, uma vertente sócio-histórica, né? Ou sócio-interacionista de Vygotsky, que traz, então, essa questão da formação e da humanização, né? Então, não precisa saber necessariamente todos esses nomes que estão aqui, só entender que existem pedagogias liberais e progressistas, né? Para vocês entenderem como que os currículos se organizam. Em geral, pedagogias liberais são não diretivas ou diretivas, então, ou tradicional ou escola nova, e as pedagogias progressistas são relacionais. Lembra que a gente viu ontem, né? Aí vocês podem ler com mais detalhes aqui. E aqui tem um outro modelo que se chama mapa conceitual, né? Que também traz a mesma informação, só que num outro formato, vocês podem olhar também, né? E aqui tem uma definição importante entre teoria educacional e pedagogia, que alguns autores colocam e não, né? Mas, em geral, a pedagogia, ela traz uma
ela tem acoplado uma didática, né, uma prática, e a teoria educacional não. Então, tem algumas teorias, por exemplo, essa do Althusser, que ela só explica a escola, ela não diz como ensinar, o que ensinar, visão de professor, nada. Já as outras, sim. Então, essas pedagogias, né, são divididas em tendências liberais e tendências progressistas. Né? Liberais querem manter, então, como a sociedade está. Então, a gente diz que elas são hegemônicas. Então, ela mantém a estrutura social, elas não são críticas. E as progressistas são contra-hegemônicas, querem subverter a estrutura social, então elas são críticas, né? E daí ele vai abrindo em mais exemplos, né? Então, pedagogia nova, pedagogia tradicional, pedagogia tecnicista comportamentalista. São pedagogias liberais. A pedagogia nova é dividida em uma abordagem humanista e numa abordagem da escola nova. Então, pedagogia nova é uma coisa, escola nova é um subproduto, né? Das pedagogias libertárias, a gente tem as que são centradas nas relações sociais, que é a pedagogia libertadora e a libertária, que são diferentes, né? Então, Paulo Freire e o Freinet, e as pedagogias que são centradas no conteúdo, que é a pedagogia crítico-social dos conteúdos e a pedagogia histórico-crítica. Então, aqui vocês têm uma visão bem ampla das pedagogias. Por isso que é muito difícil, né, avaliar processos de ensino se você não entende em qual pedagogia está, porque cada uma vai ter o seu modo, né? Então, eu não posso comparar uma pessoa que atua numa vertente escola novista com outra que atua numa perspectiva histórico-crítica. E isso significa basicamente o seguinte, que ninguém diz com essas palavras, mas é isso. Dentro de uma escola, em teoria, todos os professores deveriam estar numa tendência pedagógica só, porque senão vira uma paçoca. Mas o que se observa é que a maioria dos professores não tem nem ideia do que são as tendências pedagógicas. Quanto mais saber em qual delas ele está e saber qual delas, né, a escola defende. Por isso que a gente está começando uma inclusão desses temas nos cursos de licenciatura, né, especificamente numa disciplina que vocês não tiveram, que a grade nova já tem, que chama Didática das Ciências. Então, por isso que eu trouxe de maneira bem resumida para vocês só conhecerem. E nisso, eu trouxe algumas concepções de avaliação. Por que eu trouxe depois? Porque cada uma daquelas pedagogias vai ter, tirando aquelas que não têm didática, né? Elas vão ter uma concepção de aprendizagem, de ensino e, portanto, de avaliação. A gente viu ontem um pouco sobre isso. Então, o que se espera, o que eu quero que vocês tentem ver na atividade que eu vou explicar depois, é se essas propostas curriculares elas têm essa coerência. Né? Elas dizem que seguem uma linha pedagógica e realmente seguem. Ou se aquilo está só no papel e não existe. Bom, mas vamos entender, então, da onde surgiu essa história de avaliação escolar. Né? A gente está acostumado a estudar com base na Europa, né? Mas a avaliação escolar ela é mais antiga do que a formação de Estados modernos, né? Do século XV, lá no Oriente. Então, já lá na China, no século V, se há registros de avaliação escolar. Inclusive, até naquele filme da Mulan, né, existe uma coisa que é uma interpretação artística disso, né? Então, as avaliações vão definir a função social das pessoas dentro do império, né? Basicamente é isso. Então, as pessoas tinham que ter uma capacidade de memória, que é a capacidade mnemônica, a capacidade de lembrar coisas, interpretar os textos e escrever, fazer aquelas escrituras lá em chinês. Então, você seria, né, determinado cargo lá se você desempenhasse bem algumas funções e passasse numa avaliação. Mas, em termos da escola moderna, né, após a Revolução Francesa,
os Estados Unidos foram, lá nos Estados Unidos, né, houveram os primeiros estudos sobre avaliação. Então, lá nos Estados Unidos, surgiu a primeira escola de professores, que se chama Teachers College, que existe até hoje. Né, e foi nessa escola em que se estudaram os estudos sobre avaliação. Então, havia avaliação, mas não havia estudos, né, sobre avaliação, com foco na aprendizagem. Então, a gente já viu ontem, bem por cima, que ensino e aprendizagem são coisas diferentes, né? Então, a aprendizagem é o que o aluno desenvolve. Então, esse nome, Thorndike, é famoso nos estudos de avaliação porque ele foi o primeiro cientista a estudar a avaliação, né? Como que se media a avaliação, né, para ele? Pelo comportamento. Então, é uma pedagogia behaviorista. Então, o ensino ele deve mudar o comportamento das pessoas frente a determinadas situações. Nesse sentido, foram desenvolvidos alguns testes de inteligência, né, que é o teste de QI, todo mundo deve ter ouvido falar, cujo foco era justamente encontrar as pessoas que não tinham comportamento adequado, em especial aquelas que tinham deficiências mentais, né, aquelas que não se desenvolveram mentalmente versus a idade cronológica que tem. Né? Então, isso é um aspecto piagetiano, né? Piaget que coloca que o nível de desenvolvimento mental tem a ver com a idade. Não vou entrar nesse detalhe, que eu acho que vocês já estudaram. E Tyler também foi um pesquisador mais contemporâneo que relacionou a avaliação aos objetivos de ensino e aprendizagem, e não ao comportamento. Então, a avaliação agora era basicamente um check, né, para se for atingir os objetivos. E no século XX, então, se iniciam os testes padronizados. Então, PISA, como chama em inglês? Acho que é SAT, não sei, não lembro mais. Né, os testes padrão nacionais ou internacionais para medir a aprendizagem. No Brasil, a primeira lei que coloca avaliação no sistema de ensino é a primeira LDB, né? A LDB de 1900, primeira LDB da Segunda República, que é a de 1961, e ela coloca o conceito de avaliação classificatória. Então, não sei se vocês lembram ou já ouviram, para você entrar no ginásio, que era o ensino fundamental 2, e no colegial existiam vários testes, né? Os admissionais chamavam. Então, a função das avaliações era basicamente essa classificação, quem ia entrar e quem não ia, né? Quem era apto e quem não era apto a frequentar determinados níveis. Em 1970, né, ali no meio da ditadura, foi-se então colocado o tecnicismo como pedagogia de referência, e no tecnicismo existe um método de avaliação que é chamado basicamente de avaliação por créditos. Também vocês não conheceram isso na prática, mas os alunos tinham que desenvolver os objetivos de aprendizagem. Né? Então, além disso, além de classificar, essas avaliações tinham um papel de acompanhamento, mas é um acompanhamento se o aluno estava apto para a profissão ou não, né? Não era um acompanhamento crítico do processo de ensino-aprendizagem, né? Era para saber se o aluno acompanhava ou não acompanhava. O controle do desenvolvimento do aluno, e isso levou a algumas reformulações das políticas curriculares, né? Então, vieram as disciplinas técnicas e os objetivos de aprendizagem. Aí que faltou um zero. Então, em 90 e 80, né? No fim dos anos 80, no início dos anos 90, com a promulgação da LDB, que é que vale até hoje, a avaliação teve seu papel ampliado no sistema de ensino, no processo educativo. Então, agora a gente fala lá que a avaliação é contínua, né, vocês vão ler isso em vários lugares, né, contínua, progressiva, etc. E qualitativa. Então, foi o que motiva, por exemplo, instituições que avaliam por conceito, embora haja muitas controvérsias em relação a isso.
E, em vez de controlar os alunos, a ideia da avaliação é também prevenir, né, ou detectar e corrigir dificuldades de aprendizagem, pelo menos na teoria, né? Então, a gente vê que a avaliação, ela foi tendo seu papel no processo de ensino complexificado, né? Acho que aqui já vem os outros tipos. Então, surgiram várias definições de avaliação, várias vertentes de avaliação, e agora, o que era antes só uma maneira de classificar, passou a ser um processo amplo. Porém, a gente vê bastante contradição, né, entre o que se fala e o que se faz de avaliação. Então, os processos avaliativos, em geral, não são coerentes com essa proposta qualitativa e progressiva. Então, não é raro, né, sistemas de ensino em que a avaliação, existe uma única avaliação, ou uma avaliação quantitativa somente, né? Então, a prática e a teoria não estão conversando, né? Isso tem a ver, basicamente, com a concepção pedagógica da maioria dos professores, que é predominantemente tradicional, como a gente discutiu ontem, o que dificulta essa coerência, porque a pedagogia tradicional é aquela que vê a avaliação como classificatória. Então, se você segue essa pedagogia, você não consegue ver a avaliação de outra forma. Né? Em outras palavras, a pedagogia tradicional não combina com os objetivos da educação, né? Pela LDB. Então, a prática tecnicista, só reforçando, baseava em instrumentos de avaliação que, né, além de classificar, colocavam os objetivos. A pedagogia escola nova, né, escola novista progressista, ela não tinha uma estrutura de avaliação, lembram? Era baseado no interesse do aluno. E as pedagogias libertadoras e críticas, que são as progressistas, elas não se consolidaram ainda, né, como pedagogias que funcionam, entre aspas, né? Então, o fato dessas pedagogias, tecnicista, progressista, libertadora e crítica, não serem tão bem estruturadas e bem colocadas, faz com que os professores tenham posturas tradicionais para poder, né, saber o que fazer. Basicamente é isso aí. Bom, então a gente tem N definições de avaliação, da palavra avaliação, né? Se vocês olharem dicionários e tal, até em como vocês usam, né? Mas basicamente a avaliação significa dar valor a alguma coisa, não valor em dinheiro, né? Era aquela relação pessoal que a gente... Ah, não, isso foi em outro tempo. Mas uma relação pessoal com o objeto. Você valorizar ou não valorizar tal coisa. E só que a avaliação, ela não é subjetiva, não é do jeito que eu quero, né? Ela tem que ser objetiva e tem que considerar os elementos, né, que são considerados como critérios de avaliação. Mas, de qualquer forma, o avaliador, ele atribui um valor para isso, né? Para o resultado frente aos objetivos, né? Outra possibilidade de entender a avaliação é um processo que ajuda a você planejar como chegar no final. Mas se você tem os critérios avaliativos, você sabe o que você quer que o aluno aprenda, você consegue organizar o caminho para chegar até lá. Então, isso também é um papel da avaliação. E outra possibilidade de entender é um juízo de qualidade sobre dados relevantes. Então, você tem uma série de dados, você avalia esses dados. Basicamente, é isso que é um resultado de pesquisa, né? Você vai dar lá se são coerentes ou não, enfim. Mas, principalmente, o objetivo de uma avaliação é a tomada de decisão, né? Só que, frequentemente, a gente entende que a tomada de decisão é aprovar ou reprovar o aluno, por exemplo. Porém, essa tomada de decisão pode ter um papel muito amplo. Por exemplo, mudar o processo de avaliação, refazer o processo de avaliação, refazer o processo de ensino, e assim vai.
Então, aqui, a gente tem os 3 enfoques avaliativos trazidos pela nova LDB. Lembra que eu falei que o papel foi complexificado? Então, ela não é simplesmente classificatória. Ela tem 3 papéis, né? Um papel diagnóstico, um papel formativo e um papel somativo. O diagnóstico, em geral, ele é usado no início, né, das etapas. Não precisa ser no início do programa, exatamente, como colocou ali, né, no início da disciplina, mas ele é no início de alguma etapa nova, que é para ver, né, o nível de conhecimento dos alunos, e, em geral, a partir dele, você organiza o ensino. O ensino organizado sem levar em conta o patamar em que estão os alunos, normalmente fracassa. Então, como que faz isso, né? Qual é o procedimento? Então, fazer essa coleta de dados, em geral, com perguntas, né? Ou com atividades que tragam, que tangenciem o assunto a ser trabalhado. Né? Não é sobre o assunto que você ensinou ele aí, mas que possam fazer relação. Né? Isso tem a ver com a aprendizagem significativa. Né? Ancorar o novo naquilo que já existe. O que você faz, então, com esse resultado? Você organiza o ensino, né, escolhe os conteúdos, a estratégia, enfim, para que você possa fazer o caminho do que o aluno já sabe para o que você quer de objetivo final. Né? Em geral, se espera que esse retorno seja dado individualmente aos alunos, né, como uma ideia de como ele se encontra. E esse é o papel da avaliação diagnóstica. Então, normalmente ela ocorre nos inícios, mas ela pode ocorrer em todos os processos. A formativa é aquela que tem basicamente a função de desenvolver elementos procedimentais e atitudinais, né? Ou seja, o desenvolvimento do aluno como indivíduo e não no conceito em si. Né? Então, essa pode revelar algumas dificuldades, né, de relação com os outros setores ou com o ensino propriamente dito, né? E, em geral, é essa que vai direcionar algumas correções que precisam ser feitas durante o processo. E a somativa é a final, né? Em geral, ela é a nota, que é realizada no final, em períodos de término, né, de ciclos, e ela demonstra, né, de maneira um pouco mais sintética o resultado das outras avaliações, né? Então, em geral, se coleta dados por instrumentos, né, de avaliação, né, e o que a gente faz com isso é determinar se o aluno pode progredir ou não, né, dentro do sistema, dependendo ali do sistema onde ele está, se ele vai passar de série, só na disciplina, se vai reprovar tudo, se vai ficar independência, enfim. O retorno dessa atividade são as notas, ou os conceitos, e, em geral, quando você só usa avaliação somativa, você não tem elementos suficientes para fazer a crítica ao processo, né? É por isso que o que se defende na LDB é que se use os três processos de avaliação. Né? Então, utilizando esses conceitos em contraste com aquelas pedagogias que a gente viu, a gente vai perceber que a avaliação é diferente em diferentes enfoques, né? Então, se você segue uma pedagogia tradicional, em geral, né, se espera que a tua avaliação seja seletiva, classificatória e discreta. Ou seja, alguns instrumentos de avaliação, né, que vão usar para classificar determinadas pessoas, né, que vão ser aprovadas. Né. Então, você seleciona os que serão aprovados e os que serão retidos. Ela é, em geral, acrítica, né, não promove a crítica ao conhecimento, ela é reprodutiva, mnemônica, ou seja, decoreba, né, de memória, prescritiva, então o aluno sabe exatamente o que ele tem que responder, né, ou a ideia seria essa, e punitiva, então se você não vai bem no processo de avaliação, você recebe uma punição,
E quem vai bem, tá ok. Em geral, os instrumentos que fazem parte da pedagogia tradicional são provas e questionários. Não raramente questionários que você deve decorar para depois responder na prova. Pedagogia tecnicista. Ela faz uma avaliação mais fragmentada. Então, eram os módulos, eu não sei se vocês conhecem, tiveram parentes que estudaram por isso, mas em geral eram pequenos módulos, né, em que se verificavam os objetivos de aprendizagem. Então, tinha uma caderneta em que os professores assinavam se você atingiu ou não o objetivo. Mas também era classificatória, né, era para aprovar para a próxima disciplina, e em geral as disciplinas aumentavam gradativamente. Então, no Cefet, por exemplo, que é um exemplo de pedagogia tecnicista, tinha lá, matemática 1, 2, 3, 4, então você ia aumentando o teu nível, né, por exemplo. Além dessa parte de memória e de prescrição, a pedagogia tecnicista tinha a função profissionalizante. Então, era pautada a avaliação em competências e habilidades técnicas, e não no conteúdo científico em si. Né? Essa aqui ensina a apertar botão só. Oi? Pois é, mas por aí. Então, a ideia era desenvolver para o mercado de trabalho técnico, né? Um pouco diferente do que a gente diz hoje. E a escola nova, que é não diretiva, em geral, era promovida avaliações de autoavaliação do aluno mesmo, não padronizada e não prescritiva, ou seja, não era algo que todo mundo fazia, não era algo que era planejado pelo professor, era algo que surgia do interesse do aluno. E era mais processual que as outras. Então, era durante o processo, né, de desenvolvimento do aluno, que é uma vantagem, né? Tipos de atividade, então. Atividades em grupo, atividades que promovem o autocontrole, então, em geral, projetos em que você tem que fazer etapas e o aluno avalia as etapas, né? E aqui o foco são as habilidades sociais, ao invés das habilidades técnicas, né? Na pedagogia progressista, a avaliação, então, é contínua, processual e transformadora. Então, o processo de avaliação acontece durante todo o processo de ensino. Ela envolve, né, as passagens de processo e ela prevê a transformação de alguma coisa. Daí, a depender da pedagogia progressista, as coisas que mudam são diferentes, né? No caso da pedagogia histórico-crítica, é o uso do conhecimento científico para propor ações de transformação. No caso da pedagogia freiriana, é literalmente ação de transformação, que é a conscientização. Mas, de qualquer forma, tem que ter uma transformação. Então, nas outras três, o que se espera? Uma adaptação ao que se tem. Já na pedagogia progressista, se espera uma transformação. É também usada a autoavaliação, mas de uma maneira que não está vinculada ao interesse do aluno. Ela é uma autoavaliação com base em critérios mutuamente estabelecidos. Uma avaliação social, né, em grupo, e uma avaliação individual, né, do professor. Tem a ver também com competências, mas não no sentido mercadológico, são competências voltadas ao desenvolvimento e aprendizagem. E é uma constante responsabilização do aluno pela sua atividade de aprendizagem. Então, o responsável por aprender é o aluno. O responsável por ensinar é o professor. Então, na avaliação, os dois processos têm que ser avaliados e há o processo de responsabilização. Então, se o ensino foi ineficiente, mas se a aprendizagem também foi, né? Porque a aprendizagem é um processo. E também a ideia de articulação social e política e a superação do senso comum, são transformações esperadas. Ai, que eu errei. Vou até arrumar, que senão vai que isso aqui cai na mão do meu orientador e daí tô ferrado. Que é libertadora.
Então, na pedagogia libertadora, que é a pedagogia freiriana, reparem que é parecida, né? Porque ela é uma pedagogia progressista. Mas o que tem de diferente na pedagogia libertadora? O foco, né, do ensino está no diálogo. Então, ali tem uma autoavaliação negociada, né? Negociada no sentido de um mútuo critério e uma mútua avaliação, né? E o que se importa, né, o fim é a prática social. Então, não existe ensino sem prática social, né, na pedagogia freiriana. E a presença dos temas geradores, né, que são próprios do Paulo Freire, que direcionam, então, esse ensino. E a histórico-crítica tem também essa vertente processual dialética, né, a prática, a teoria, a prática. Também a contínua processual e transformadora, e ela envolve o conceito de totalidade. Então, a avaliação só será válida, né, se ela promover, se ela evidenciar a formação individual e social dos indivíduos ali. Também envolve a autoavaliação, e o que muda para a pedagogia histórico-crítica é uma mudança na interpretação e ações na realidade, né? Então, no início, os estudantes têm uma visão sincrética, que eles falam, né, uma visão distorcida e não muito clara da realidade, o que impede que eles ajam nessa realidade. E no final, os alunos vão ter uma visão mais sintética, analítica, mais científica da realidade e vão poder, então, agir nela, certo? Então, eu separei em 2 slides, um com as libertárias, um com as liberais e o outro com as progressistas, para vocês verem a diferença. Então, todos os documentos de educação aprovados dizem que nós trabalhamos com pedagogias progressistas. Porém, eu quero que vocês façam essa reflexão, né? Não precisa falar, só pensar em como vocês percebem o processo de avaliação, né, na vida escolar de vocês. Se tem esse caráter progressista ou não. Se quiser falar, pode falar também, mas não precisa. Bom, e no ensino de química, o que eu posso fazer? Eu posso usar diferentes instrumentos de avaliação. E o que é legal, o que é interessante, é que o mesmo instrumento de avaliação pode ser usado em diferentes pedagogias, né? O que vai diferenciar daí de uma para outra? A organização, o objetivo e os critérios de avaliação. Você pode usar a mesma coisa, né? Por exemplo, a tal da prova, que pode ser objetiva ou dissertativa. Em geral, a gente relaciona a prova com o ensino tradicional, mas isso não significa que um professor que se pauta na pedagogia histórico-crítico não pode fazer uma prova. Na verdade, a prova nada mais é do que uma forma de responder questões. E eu posso fazer, tirar indícios dessa mudança de síncrese para síntese por meio de uma resposta escrita. Então, o instrumento ele vai ser usado para definir alguma coisa, não ao contrário, né? Então, a prova objetiva é aquela que tem uma solução possível, em geral, né? Você marca X, e ela é usada para avaliar dados singulares e de memória, em geral. Já a dissertativa, ela permite usar outros recursos de pensamento, né? Como relacionar, resumir, analisar, julgar, enfim. Isso a gente chama de funções cognitivas. Então, aqui não há uma resposta correta, em geral, mas há uma resposta esperada, né? Um padrão. Tem também o seminário. O seminário envolve a ideia de exposição. Então, a exposição do aluno, que pode ser oral e imagética, ou, enfim, de outras formas. Trabalhos em grupo são instrumentos que permitem a questão da socialização, né, da divisão de tarefas. E o avaliado vai depender, então, da estratégia. Se for uma pedagogia nova, o que vai importar é se o grupo consegue se autogerir. Não importa o resultado final, se as relações forem boas. Já numa pedagogia progressista, vai ter que ter uma mudança em relação à socialização do conhecimento, por exemplo. Debate envolve habilidades de pesquisa, argumentação e comunicação. Então,
ajuda a fugir, né, de limitações de outras. Relatórios, né, em química é bastante comum se usar relatórios. Então, o que se pretende avaliar? A produção textual, a capacidade de escrita, a capacidade de articular a informação, a busca e o tratamento da informação, do dado, né, da informação. A autoavaliação também é um instrumento. Espera-se que ela seja crítica, né? Uma autocrítica baseada em critérios. Então, não adianta eu chegar e dizer assim, se dê a nota, né? Baseada em quê? Então, esses critérios têm que ser definidos a priori, antes. E o que se quer desenvolver com isso é a capacidade de analisar a própria ação. Então, como eu avalio o que eu fiz. E o portfólio não é muito usado, mas ele é um registro contínuo de avaliação. Então, você vai guardando todas as avaliações e chega no resultado final. O que nós temos que cuidar, então, para fazer um instrumento de avaliação? A linguagem tem que ser clara, é o que é meio difícil, mas tudo bem. Então, tem que cuidar com a utilização de termos científicos que não são consolidados, né? Então, às vezes, ao se trabalhar um tema novo, os alunos não compreendem todos os termos científicos. Então, utilizar ele como indicativo de avaliação pode gerar um problema de não entendimento do que é a palavra, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. E o contrário também tem que ser cuidado, né? Usar palavras do senso comum e procurar que o aluno dê uma resposta científica. Então, se você está usando uma linguagem de senso comum, é mais provável que o aluno responda usando termos do senso comum, e vice-versa. Então, é para usar linguagem científica, mas tem que ter cuidado se o aluno consegue entender. Em geral, se pretende que haja contextualização nos instrumentos de avaliação, né, para evitar as decorebas. Só que existem, por exemplo, questões de Enem, de vestibular, que colocam aquele texto de contextualização, mas a questão não tem nada a ver com o texto, né? Então, é um trabalho cuidadoso fazer contextualização. E, em geral, o instrumento de avaliação tem que promover a significação, né, do conteúdo, ou seja, o conteúdo tem que ser visto como algo relevante para a sociedade, para a vida. E, em geral, né, explorar leitura, escrita e raciocínio. Então, o raciocínio tem a ver com aplicabilidade. Então, aplicar aquele conceito em vários contextos. Então, por que eu estou trazendo esses elementos? Porque vocês vão construir um instrumento de avaliação, né, na disciplina. Então, esses critérios serão utilizados para avaliar o instrumento de avaliação de vocês. Então, é por isso que é importante a gente entender, né, quais são os critérios de avaliação da avaliação de vocês. E quando você cria, né, elabora um elemento, um instrumento de avaliação, que é o meio pelo qual você irá coletar os dados, né, da avaliação, concomitantemente tem que ser pensados os objetivos e os critérios de avaliação. Então, não é raro encontrar professores que fazem instrumentos de avaliação sem se preocupar com mais nada. Faz a prova. Não se preocupa se aquela prova vai permitir atingir os objetivos que ele queria, ou não se preocupa em definir critérios claros de correção da prova. Ele vai pegando provas prontas, né, exercícios, simplesmente sorteando ali. Isso é horrível, porque não é pedagógico, né? Então, tem que ficar claro que você quer avaliar com aquilo. E daí, nós temos os objetivos de aprendizagem, que é aquele, né, que nós esperamos formar nos alunos. Né? Então, abrindo um parênteses no concurso que a gente fez, né, para a contratação do professor, muitos dos como é que chama? Candidatos colocaram objetivos no plano de aula de ensino e não de aprendizagem. Então, quando você prepara a aula e, portanto, a avaliação, porque a aula é a unidade, né, do processo, você precisa se preocupar com o que você quer que o aluno aprenda. O processo de ensino, ele vem antes. Ele é um plano de ensino, ele vem antes da aula. E no concurso, a gente não pede os dois, pede só o plano de aula. E muita gente reprovou por causa disso. Né?
Então, o que seria um objetivo de aprendizagem? Exemplo, né? Comparar as diferentes teorias ácido-base, ou seja, eu vou fazer um instrumento que me permita ver se o aluno conseguiu ou consegue comparar as diferentes teorias ácido-base. Eu não vou escrever tudo aquilo, eu vou só colocar comparar. Eu não vou colocar explicar ou explicitar, a não ser que eu queira que o aluno só explique, né? Mas não é para escrever. Os objetivos de aprendizagem não é aquilo que eu vou fazer, é aquilo que o aluno tem que fazer. Então, compreender as implicações ambientais da destinação incorreta de resíduos, por exemplo. Argumentar cientificamente diferente às situações controversas sociocientíficas. É algo que eu vou usar um instrumento para ver se o aluno consegue fazer isso. Certo? Então, quando vocês tiverem que colocar lá os objetivos, lembrem disso. Como recolher, então, a informação é um instrumento. Então, você tem lá um objetivo, você sabe que você quer desenvolver um instrumento. Então, se eu quero ver se o aluno argumenta cientificamente, eu não posso fazer uma avaliação objetiva. Concorda? Porque não vai argumentar uma avaliação objetiva, ele vai marcar X. Né? Por exemplo. E os critérios de avaliação é como você vai interpretar as informações que estão ali. Né? Então, quando você cria critérios, você deixa claro o que você está querendo avaliar com aquele instrumento. Né? É uma questão de respeito, né? Vamos dizer. E também você avalia todos os instrumentos de uma maneira normalizada. A gente faz isso, né, com as amostras lá de laboratório, mas esquece que as provas seriam as nossas amostras. Né? Eu não posso corrigir cada uma do jeito que eu quero. Tem que usar o mesmo critério de avaliação em todas elas. Né? Outra questão importante, a quantidade, relação entre quantidade, qualidade e tempo. Né? Então, em geral, se você tem o mesmo tempo, quanto mais coisa você pede, menos qualidade você tem. Vice-versa. Né? E deve se adequar, então, ao objetivo e ao critério, ao objetivo e ao instrumento. Então, se eu tenho lá se eu quero avaliar se o aluno consegue se expressar oralmente, eu quero usar esse dado, a expressão oral, eu tenho que usar um instrumento que o aluno fale. E o objetivo tem que estar relacionado com a comunicação. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, né, sempre. Que o processo de ensino e aprendizagem, ele não é composto de diversas coisas que são jogadas lá. Não, ele é um processo sistemático do início ao fim. Então, todos os elementos desse processo têm que conversar entre si. A pedagogia, planejamento do ensino, a organização do ensino, o planejamento da aula, a escolha dos materiais, a escolha dos métodos de avaliação, tudo isso tem que estar dentro do mesmo pacote. Né? É isso que eu avalio, né, lá nas atividades de vocês. Ok? Em síntese, então. Né? Existem, então, avaliações que são qualitativas e quantitativas. Não estou valorando aqui, só estou dizendo que existem. Né? Então, avaliações quantitativas, em geral, envolvem porcentagens ou índices de acerto, erro, né? Enfim. E a qualitativa ela envolve critérios mais subjetivos do ponto de vista que o professor valora e o aluno valora. Né? Ela pode ser contínua e cumulativa. Então, contínua porque está em todo o processo, cumulativa ou formativa porque ela vai... Né, você considera ela como algo que se acumula e não como algo que se apaga. Né? Está sempre relacionada a critérios e instrumentos. Tem diferentes fins, né? Formativo, diagnóstico e o contínuo, né? O somativo. Os resultados dessa avaliação devem indicar um replanejamento, sempre. Então, não adianta fazer o resultado da avaliação, publicar a nota e acabou. Não, esse resultado da avaliação ele tem que ser usado para a sua autoavaliação da sua própria prática, né? Se os conteúdos foram adequados, se os métodos foram adequados, se o processo de ensino foi adequado, enfim. Vai envolver a tomada de decisão, né? Então, se você vai como classificar, né? Como se vai ser nota, conceito, enfim.
sobre a questão de aprovação e retenção, sobre o que você tem, se você tem que intervir ou não no processo, e deve servir como fonte de reflexão, tanto para o professor quanto para o aluno, né, para o estudante, como para a escola. Então, percebam que aquela única prova, né, que a gente tem na cabeça, que a avaliação é a prova seria um negocinho aqui dentro dessa caixa. E quando a gente resume a avaliação para uma prova, a gente tira todos esses outros aspectos que o processo de avaliação tem que considerar. Tá? Então, quando vocês forem planejar o material de vocês e o critério e o instrumento de avaliação, pensem nisso, tá? Para fazer um trabalho mais interessante. Certo? Preciso que eu repita mais alguma coisa desses slides aqui? Eu não. Acho que não, prof. Qualquer dúvida a gente olha a aula de novo. Ou pergunta também, entendeu? Bom, por que então a gente estudou, a gente viu tudo isso? Porque a próxima atividade que vocês vão fazer vai envolver análise de propostas pedagógicas curriculares, né, que eu falei na aula passada, né? PPCs. O que essas propostas fazem? Eu vou mostrar uma para vocês, uma não, duas. Peraí que ficou grande. O que tem nessas propostas? Não sei se vocês já leram alguma. Não tá aparecendo nada. Não, é que eu não pus ainda. Oi? Não sei se vocês já leram alguma dessas propostas em alguma disciplina. Mas, o que uma proposta curricular, né, uma proposta pedagógica curricular traz? O que é aquela disciplina? Quais são os objetivos da disciplina? Quais os conteúdos da disciplina? O encaminhamento teórico-metodológico, que é o enfoque que a gente viu ontem, e a avaliação que a gente viu hoje. Tá? E aqui traz os critérios, enfim. Então, não existe um modelo 100% igual para todas. Se eu mudo aqui, vocês continuam enxergando ou não? É que eu não consigo ver o que vocês veem. Tá, vocês estão vendo que essa é de química agora, né? Sim. Então, ó, de novo. O que é a disciplina, né? Os pressupostos teóricos, os pressupostos metodológicos, então o enfoque, a organização dos conteúdos, né? E a avaliação. Tá? Então, isso que tem em todas as propostas curriculares. O que eu quero que vocês tentem avaliar? Não quero que vocês se foquem exatamente em entender os pormenores de cada uma delas. Tá? Eu quero que vocês consigam identificar nelas o enfoque, a pedagogia, os conteúdos estruturantes, que é isso que a gente já está estudando faz tempo, né? Biogeoquímica, química sintética e matéria sem natureza, e a avaliação. Eu já vou mostrar as questões lá. Então, eu separei 3 de química e 2 de ciências, né? Porque a gente vai trabalhar com espiralidade, então a gente vai precisar desse conceito, para vocês olharem. Então, vejam, gente, são documentos grandes, essas propostas. Eu não quero que vocês saibam elas de cor e salteado. Que vocês consigam extrair informações diretas delas. Tá? Então, o que vocês vão fazer lá dentro dos grupos? Olhar, eu acho que é melhor olhar a primeira de ciências e depois de química, ou vice-versa, né? Faz uma depois a outra, na ordem que vocês quiserem, porque os passos são os mesmos. Eu quero que vocês identifiquem, não precisa explicar muito abrangentemente, né? Eu quero ver se vocês conseguem identificar esses elementos. Nossa, eu tinha mudado isso. Tá, depois eu... Então, eu mudei em cima. Que bonito. Então, qual é a visão de ciência contida nesses documentos?
Então, em geral, eles vão explicar como eles entendem a química, né, que eles estão ensinando, ou as ciências. Então, qual é a visão? Então, a resposta é simples. A visão de química é essa, dessa forma. Quais os objetivos da disciplina? Então, vocês viram que são vários, né? A ideia não é que vocês copiem e colhem, que vocês consigam identificar o geral, né, desses objetivos. O que você está querendo se fazer nessas disciplinas. Fazer um comentário sobre como esses conteúdos aparecem em cada série. Quais são os conteúdos que aparecem em cada série? Ciências tem 4 séries, né? 6º, 7º, 8º, 9º. E Química tem 3, 1º, 2º, 3º. Então, como eles se organizam? Eles aparecem em todas, aparecem só em uma, aparecem nessa sequência, né? Não é para copiar e colar os objetivos, fazer uma síntese. Como está o enfoque metodológico, né? As duas, ou os 3, né? Todos os documentos pretendem ensinar química do mesmo jeito? Sim, não. Qual daqueles enfoques que a gente viu ontem estão presentes nesses documentos? Será que é o enfoque tradicional, o enfoque CPS? O que está lá? E, por último, quais os pressupostos de avaliação, né? E tentar fazer a relação com o que a gente viu hoje. Então, para vocês consolidarem o que eu falei ontem e o que eu falei hoje, que são uma série de informações, a ideia é que vocês agora, né, entrem em contato com esse documento, que é a materialização dessas informações. É para você pegar essa teoria e fazer uma aplicação prática na escola, né, por meio das disciplinas. Certo? Então, aqui eu tenho as 3, e vocês vão responder, né, cada uma delas. Pode responder no Moodle mesmo, que eu acho que fica mais fácil. Não precisa baixar e colocar outra. Ok? Entenderam o que é para fazer? Deixa eu só trocar aqui antes que eu esqueça. Química por 6. Eu vou pôr em grupo. O prof é em grupo? Ah, já vai pôr, né? Mas aí cada um faz o grupo? O grupo. Não precisa cada um postar. Não é isso que eu queria. Certo? Compreenderam? Na medida que vocês forem lendo, vocês podem ir tirando dúvida. Então, as aulas de semana que vem, né, são destinadas a vocês fazerem as atividades e tirando dúvida comigo, se precisar, né? Não sei como vocês querem fazer, mas eu vou estar disponível. Então, não tem aula síncrona mais esse ano. Professor, pode ser individual? Pode. Se você escolher ficar num grupo sozinha, pode. Então, deixa eu só mostrar aqui como é que estão os grupos. Ó, a gente tem o grupo 1, que é a Jéssica, a Lívia e a Franciele. Não sei porque que ele aparece desse jeito, ao contrário. O grupo 2 é a Nadine e a Cat. E o grupo 3 está o Luca e a Jennifer. Você pode entrar em algum grupo aqui, ficar sozinha. Você só precisa entrar no grupo porque o Moodle, quando eu coloco o grupo, ele precisa que você esteja dentro do grupo. Isso pode ser um grupo de uma pessoa só. Tá? Aí vai faltar, então, a Renata e o Alexandre. Ou os Alexandres. Depois eu excluo os que ficarem vazios. Tá? Então, a primeira pergunta é, vocês entenderam a atividade? O que é para fazer? Sim. Tem prazo para entregar essa atividade? Tá. Isso que nós vamos conversar agora. Todas essas atividades aqui, né, a do livro didático, a tabela de habilidades, planejamento e essa análise, eu tinha programado para entregar dia 22, que é a semana que vem, porque eu não queria que vocês trabalhassem nas férias, né? Mas agora eu pergunto para vocês, se vocês quiserem eu posso aumentar esse prazo, deixar esse prazo para janeiro, meio de janeiro, fevereiro, dezembro. Eu preferia que vocês entregassem tudo em dezembro e realmente tirassem férias. Tirando o pessoal que tem TCC, né? São todos vocês, no caso. Eles tirassem as férias das disciplinas. Mas vocês acham que vai ficar muito apertado e preferem, eu posso aumentar esse prazo. Eu pergunto o que vocês querem. O que vocês preferem? Eu prefiro, até porque não sei se nós vamos conseguir entregar tudo até dia 22. Tá. Mas para quando?
Não sei. Quanto mais puder. A última data que puder. É que eu tenho medo de deixar a última data, se deixarem para fazer lá na última data. Vai acontecer a mesma coisa, vai ficar muita coisa. Viu, prof? Mas então só muda esse dessa análise crítica data. Então deixa o outro pro dia 22 Tá, e deixa o outro ali. Tá, entendi. Eu vou fazer assim, então. Não vou fazer agora, né? Mas vou fazer depois. Eu vou aumentar o prazo de tudo, mas eu vou deixar a entrega para uma semana cada um, por exemplo. Para ficar organizado. Né? Então, esse aqui vai ficar para uma semana, esse vai ficar para a próxima semana, esse para a próxima semana e esse para a próxima. Tá? Vou colocar lá em janeiro. Põe na terça-feira. A primeira terça-feira de janeiro, a segunda, a terceira e a quarta. Só para vocês não deixarem para fazer tudo lá no dia 30 de janeiro e não dá tempo. Tá? Se vocês conseguirem fazer antes, estão livres antes. Senão, vai ter esse prazo para janeiro. E daí podem colocar lá no grupo que eu vou responder. Não vai ter viagem, então dá para ficar respondendo. Ok? Alguma pergunta? Ok. Sobre o acompanhamento avaliativo, acho que eu falei ontem, né? Vocês podem consultar aqui a tabela, eu já coloquei as avaliações, vou colocando na medida que eu for fazendo. À medida que vocês forem mandando, eu vou fazendo. Tá? E lembrem também, gente, vai ter um prazo. Né? Passou o prazo, não foi entregue a atividade, e não dá para fazer recuperação dessa atividade. Eu sei que a gente não tem que se preocupar com a recuperação, né? Já faz atividade boa, mas se não entregar, não vai ter recuperação. Tá? Então, se atentem aos prazos. Eu aceito modificar prazo, modificar atividade antes do prazo acabar. Depois que o prazo acabou, beleza? Combinamos assim? Certo. Então, não esqueçam lá de entrar no grupo, o Alexandre Gomes e o Shilon num grupo, se quiser, né? E a Renata no outro, né? Veja lá o que está vazio. E é isso. Então, bons estudos com essas atividades, boas férias, bom Natal, bom Ano Novo. E até fevereiro agora. Dia 7 de fevereiro, eu acho. Ou dia 8. Vou olhar aqui. Dia 8 de fevereiro, nossa próxima aula 5. Então, semana que vem eu fico disponível para ajudar aqui no Meet e daí em janeiro só pelo WhatsApp. Tá bom? Tá bom. Então, beleza. Eu vou colocar lá, então, o vídeo de uma outra aula que eu fiz sobre os enfoques, já que eu esqueci de gravar a aula ontem. Qualquer coisa, vocês me avisem.